Louvado seja o nosso Deus, igreja, bendito seja o Rei Jesus, a quem adoramos, e é com alegria que nesta noite nós abraçamos, nós recepcionamos os que nos visitam. Sejam bem-vindos nossos visitantes, é com alegria que nós abraçamos a todos que nos visitam nessa noite. E também queremos cumprimentar os nossos internautas que nos assistem, que interagem conosco, é uma alegria tê-los também, a todos os internautas que estão conosco nesse momento. Nós estamos felizes em mais um domingo em que o Senhor nos proporciona para que possamos adorá-lo depois desses louvores tão bem executados e a ministração. Nós estamos mais uma vez agora reunidos para juntos discernirmos, nos alimentarmos da palavra de Deus, que com certeza sempre nos vem ao encontro de uma forma gloriosa. Amados do Senhor, pediremos agora e depois repetiremos esse texto. Vamos orar daqui a pouquinho, vamos só ler e depois repetiremos esse texto. Abramos em Gênesis capítulo 27, depois da oração vamos repeti-lo, só para que você tenha uma intimidade com ele. Gênesis capítulo 27, versículos 27 de Gênesis, ou do Gênesis, versículos a partir do 34. Preste bem atenção. Como ouvisse Esaú tais palavras de seu pai, bradou com profundo amargor. E lhe disse: abençoa-me também a mim, meu pai. Respondeu-lhe o pai: veio teu irmão astuciosamente e tomou a tua bênção. Disse Esaú: não é com razão que se chama ele Jacó, pois já 2 vezes me enganou, tirou-me o direito de primogenitura, e agora usurpa a bênção que era minha. Disse ainda: não preservaste, pois a bênção, ou pois bênção nenhuma para mim? Então respondeu Isaque a Esaú: eis que constituí em teu senhor, e todos os seus irmãos lhe dei por servos de trigo e de mosto, apercebi que se será dado fazer-te agora, meu filho. Disse Esaú a seu pai: acaso tens uma única bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantando a voz chorou. Então lhe disse Isaque, seu pai: longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação, e sem orvalho que cai do alto. Viverás da tua espada e servirás a teu irmão. Quando, porém, te libertares, sacudirás o teu jugo da tua cerviz. Passou Esaú a odiar a Jacó, por causa da bênção, com seu pai, com quem seu pai o tinha abençoado, e disse consigo: vem próximos os dias de luto por meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. Oremos com a pastora Nailfe nessa noite. Obrigada, Pai, por mais esse momento, por mais essa oportunidade de ouvir a Tua palavra. Que Tu venhas usar o Teu servo de maneira tremenda e poderosa, que nós possamos crescer mais um momento na Tua presença, que cada dia mais, Senhor, Tu possa derramar em nossas vidas, e que esse seja o momento do derramar do Teu Espírito em cada um de nós. Queremos nos deleitar com aquilo que Tu irás ministrar aos nossos corações, e que nós sejamos tanto ouvintes quanto praticantes daquilo. Tudo será ministrado aqui essa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Agora eu vou repetir o texto apenas, preste bem atenção, apenas a partir do versículo 3:6. Disse Esaú: não é com razão que se chama ele Jacó, pois já 2 vezes me enganou, tirou-me o direito de primogenitura, e agora usurpa a bênção que era minha. Disse ainda: não reservar-te, pois, bênção nenhuma para mim? Então respondeu Isaque a Esaú: eis que o constituí em teu senhor, e todos os seus irmãos lhe dei por servos de trigo e de mosto. O apercebi. Que me será dado fazer-te agora, meu filho? Disse Esaú a seu pai: acaso tens uma única bênção, meu pai?
Abençoa-me também a mim, meu pai. E, levantando Esaú a voz, chorou. Então lhe respondeu Isaque, seu pai: longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação, e sem orvalho que cai do céu, viverás da tua espada, e servirás a teu irmão. Quando, porém, te libertares, sacudirás o teu jugo, ou o seu jugo, da tua cerviz. Passou Esaú a odiar por causa da bênção, a odiar a Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado. E disse consigo, vem próximos os dias de luto por meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. Amados do Senhor, nesta noite, nesse texto, onde Esaú está clamando ao pai pela bênção que lhe foi tirada e transmitida a Jacó, pai Isaque é quem abençoou. Ele está profundamente amargurado, e dentre esses versículos todos que lemos, há um interessante que diz aqui no versículo, preste bem atenção, 38, disse Esaú a seu pai: acaso tens uma única bênção, meu pai? Abençoem também a mim, meu pai. E levantando Esaú a voz, chorou. Outro texto que eu quero que nós tenhamos em mãos, e com muita sabedoria, para que você entenda, é quando a Bíblia diz nesse texto que Esaú estava com um profundo amargor, com a alma profundamente amargurada, um profundo amargor. E quando ele percebeu que o pai não o abençoava, não lhe dava nenhuma bênção, então ao desespero chorou. E chorou forte, e chorou profundamente, porque ele estava em profundo amargor. Amados do Senhor, nessa noite, preste bem atenção. Ele diz então ao seu pai que Jacó já o tinha enganado 2 vezes. Ele então questiona do pai por que não lhe abençoara o pai, e somente a Jacó. Todos nós sabemos, e você que conhece a palavra percebe, que já no Velho Testamento, aqui mesmo, Deus mostra a sua indignação a Esaú. E lá em Romanos, todos nós conhecemos o texto, no versículo 9 e 13, repete essa palavra de Deus lá no Velho Testamento: amei a Jacó e me aborreci de Esaú. Amei a Jacó e me aborreci de Esaú. Então reparem que eles nascem, você conhece a história, e congenitamente, de nascença, Esaú já nasce com a predisposição pelo seu livre-arbítrio. Não que Deus o marcou lá em seu DNA, rebelde, não. Ele nasce com a tendência de ser relapso em relação às coisas de Deus. Então, fique tranquilo que em nenhum momento Jacó o enganou. Preste atenção nisso. Ele diz que Jacó o enganou. O nome de Jacó, usurpador, seria o nome dado a mim, a você, a todo ser humano sem Deus, que tem essa natureza enganosa. Mas, nesse momento, Esaú chora fortemente. Chora para todo mundo ouvir. E diz que a bênção que era dele foi usurpada. Contradiz a ele a própria palavra, quando o Senhor disse: me aborreci de Esaú e amei a Jacó. Amei a Jacó e me aborreci de Esaú. Por quê? Porque ele sabia, com a sua presciência, que Jacó maquinaria para receber suas bênçãos. E Esaú maquinaria para não servi-lo. Quem cometeu o grande erro? Esaú. Porque vendeu o seu direito de primogenitura. Porque vendeu o seu serviço que Deus dera a ele. O Senhor queria abençoá-lo. Ele nasceu primeiro e foi puxado primeiro. E lá vem o Jacozinho agarrado nele. Garoto já lutando pela bênção de Deus. Lutou com o anjo. Claro, o anjo se deixou
vencer por ele. E o Senhor disse, o anjo do Senhor disse, achado foste lutando contra Deus e prevaleceste. Lutando com Deus, com Deus. E prevalecestes. Mas irmãos, preste atenção. Eu quero destacar aqui duas palavras. 34. Como ouvisse Esaú tais palavras de seu pai, bradou com profundo amargor. Bradou com profundo amargor. E no versículo que já lemos, 38, ele gritou, ele bradou e chorou em alta voz. Preste bem atenção nessa noite, nessa palavra. O título desse momento são ministérios feridos, são serviços feridos. E o Espírito Santo, queridos, traz a todos nós essa palavra, traz para todos nós essa palavra, a partir de mim, a partir de todos nós, para que tenhamos força para lutar contra esse espírito de relaxamento, esse espírito de profundo amargor e esse espírito de choro. Você entenda que na época, a Bíblia, irmãos, ela é muito resumida, ela é muito didática para que nós não tivéssemos montanhas de livros. Mas imagine quantas pessoas Esaú sensibilizou com seu choro. Imagine dentre os familiares, primos, consanguíneos, ascendentes, descendentes, Esaú sensibilizou com o seu amargor de alma, com o seu choro. Quantas pessoas, e é verdade, veja no relato, ficam a favor dele e contra Jacó. Você está entendendo isso? Então nessa noite, querido, querida, igreja, preste atenção. O erro foi de Esaú. Jacó, sabedor de que ele era relapso, negligente, não estava nem aí para Deus, vai e oferece-lhe um ensopado, um repasto de lentilhas. Então diz, olha, eu te dou, se tu me deres o teu direito de primogenitura. Obviamente, se Esaú fosse um batalhador, não, para aí, eu vou fazer uma sopa para mim. Eu não vou te vender esse direito. De jeito nenhum, não te venderei. Porque é uma dádiva, é um presente, é um dom de Deus, que Deus me deu para usufruí-lo. E jamais Esaú venderia a sua primogenitura. Amados, alguém diria, e é força de expressão, ninguém está dizendo isso aqui, tá, meus amados? Mas eu digo para mim mesmo, pastor, só essa passagem que dizem em 9:13 de Romanos e lá no Velho Testamento, aborreci, amei a Jacó, melhor dizer, e me aborreci de Esaú? Não, queridos, não. Só ouça para que você não perca tempo, internauta, visitante, amados. Preste bem atenção. Em 12 de Hebreus, 16 a 17 diz assim: nem haja algum impuro ou profano como foi Esaú, que por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de... Olha o olhar de vocês, arrependimento. E eu pedi para que vocês não lessem, tá bom. E não achou lugar de arrependimento, preste atenção nisso, grave isso. Olha lá, e depois, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Então Jacó, pai, chorou muito, irmãos. A minha alma está amargurada. Pai, cadê minha bênção? Aí a Bíblia diz em Hebreus para nós, que não haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, que por um prato de lentilhas, por um repasto, vendeu o seu direito de primogenitura, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas tivesse buscado.
Um dos sentimentos do amargurado, esse espírito, queridos, que estava em Esaú e que pode atingir qualquer um de nós, é o de não arrependimento. Esse espírito que atormentava Esaú, era um espírito de não arrependimento. Não havia arrependimento sincero. Pastor, mas ele chorou muito, irmão, esse espírito chora. Você vai entender porque a Bíblia vai te provar. Esse espírito convence, ele divide a igreja. Preste atenção nisso. Então ele chorou, quis herdar a bênção, mas no coração de Deus, Deus que sonda mentes e corações, não houve no coração de Esaú arrependimento. Ele continuava discutindo pelos bens, pela herança, mas nunca pelos valores espirituais que lhe seriam dados, pelo direito de primogenitura. Ministérios feridos são esses serviços que são colocados para Deus sem verdade, sem amor, sem apego. E isso, queridos, pode nos vitimar a qualquer um de nós. Então atente bem. Eu vou dar uma visão para que você entenda. Feridas, aqui tem médicas. Feridas, ou ferida no singular. Lesão provocada, produzida no organismo por golpe, choque, instrumento perfurante, cortante, ferimento, chaga, úlcera. Vou repetir, ferida ou feridas. Feridas, lesões provocadas no organismo por golpe, choque, instrumentos perfurantes e cortantes, ferimento, chaga, úlcera. Então Jacó ganhou o direito à primogenitura, lutou, fez tudo, maquinou para ser abençoado por Deus. E Deus o amou, e Deus já o amava no momento do seu nascimento. Deus deve ter exclamado, é uma conjectura, lá vem o guerreirinho. Esse aí vai me enfrentar. Esse aí vai ser dominador sobre o seu irmão. Vai receber a melhor parte. Figuras espirituais para essas feridas. O que é isso, pastor? Do ponto de vista humano, do ponto de vista, queridos, do diagnóstico médico, da visão, ferida, lesão provocada, produzida no organismo por golpe, choque, instrumento perfurante, cortante, ferimento, chaga ou chagas, que também são feridas, úlcera, figura espiritual. Esses ferimentos causam, olha aqui, ofensa. Ofensa, a pessoa ferida por ofensa, ofendida. Pessoa ofendida, quem estava ofendido? Esaú. Esaú estava ofendido, rancoroso. Agravado, que vem de agravo. Repare que o instrumento cortante, o instrumento laminante, o instrumento perfurante e cortante, ele gera no mundo espiritual agravo. Injúria, a pessoa se torna injuriada. Mágoa, a pessoa se torna magoada. Rancor, rancoroso, como Esaú, a Bíblia fala que ele estava profundamente ou em profundo amargor. É um espírito, queridos. Então a pessoa se sente rejeitada, agravada, ofendida, injuriada, rancorosa, dolorida, ressentida. Profundo amargor estava o Esaú. Preste bem atenção nisso, meus queridos. Preste bem atenção nisso. Outro dia, recentemente, rapidamente, conversando, eu estava me servindo com minha filha, nossa Suelen, psicóloga, aqui tem outra psicóloga também. E eu dizia para ela de um problema de pessoas que às vezes chegam e querem atendimento psicológico. E nada mal, são traumas, são problemas, mas em detrimento do seguinte, ou tem psicólogo ou a gente rua. E até pediram para que eu falasse para a Suelen, eu dizendo para a Suelen falou assim, não pai, assim não está certo. Com certeza, foi uma conversa muito rápida, muito simples, eu e a minha filha Suelen, foi muito simples, igreja. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, Jacó não, Esaú, a Bíblia diz que ele estava com um profundo amargor. Você já viu uma pessoa que por alimento, pimenta, muito condimento, muito tempero,
teve por conta dessa alimentação a sua mucosa estomacal ferida, daqui a pouco se transforma numa feridinha, numa úlcera, e a pessoa vai tomando aqueles, perdi o termo agora, antiácidos, a pessoa fica amarga, azia. Os médicos que estão aqui, as médicas sabem que eu estou falando pelas beiradas, né, gente? Pelas beiradas. É claro, isso é verdade. E a pessoa fica tem que viver tomando algum antiácido, enfim, amargurada. Então escutem algo, igreja do Senhor. Preste atenção. Quando recentemente ministrei sobre Miriam, a Bíblia cita primeiro ela, você sabe, você lembra da palavra, Miriam e Arão. Qual foi o motivo que Miriam e Arão usaram para confrontar Moisés? O motivo? A mulher cuxita, a mulher de Cuxi. Uma vez o irmãozinho veio do interior e pregando cheio do espírito. A essência não foi afetada lá no educador. E aquela mulher catita, não é? É cuxita. É lindo, mas não alterou a ministração. A essência foi linda. Então escute, queridos, quando Miriam e Arão se levantaram contra Moisés, o motivo foi a mulher cuxita. Mas qual foi a razão? Eu preguei. Deus não fala só por ti. Ele também fala por nós. Deus não fala somente por você, mas por nós também. Aí está o princípio de toda contenda. Quando Deus ouvir isso e diz, epa, sai para fora, vem para fora. Deus não quer isso na sua igreja. Sai logo, venham para cá os três. E claro, irmão, que o agravado era Moisés. Razão da visão. Por que eles disseram, Moisés, mas falaram em particular, depois na frente. Deus não fala só por você, mas fala por nós também. Também é um versículo isolado, mas eu vou colocar uma visão para vocês. Será que quando Moisés falava a palavra de Deus para Arão, para Miriam, para todos, ele falava só consolando e edificando? Vamos raciocinar. Não, irmão. Ele também falava exortando. E Arão e Miriam não aceitavam exortação. Aí está a raiz do espírito de amargura. Não, Moisés, Deus também pode falar por nós. Não é só por ti. É claro que na hora das bênçãos, da consolação, da edificação, todos aceitavam, inclusive Miriam e Arão. Mas na hora do sal, na hora da vara, eles arrepiavam e resolveram acusar Moisés de ter casado com uma mulher cuxita, com o consentimento do Deus vivo. Por isso que Deus, venham para cá. Quando eles saíram, Deus, olha, com vocês eu falo, de todas as formas. Com os profetas eu falo, mas com ele, Moisés, eu falo boca a boca, face a face. E naquele momento ele repreende, e quem ficou leprosa? Miriam, rancorosa, amargurada, porque não aceitava exortação. Irmãos, então, atenção para essa visão. Esaú negligenciou o valor inegociável e vendeu ao seu irmão o direito de primogenitura, renunciou, pecou, prevaricou a dádiva, o presente de Deus como se fosse nada, e deixou para o seu irmão em função da fome que estava sentindo. Negociou. E depois vai chorando para o pai com o espírito amargurado. Pai, por que não? Por que não? Deus já o havia rejeitado. Poderia ter se arrependido, igreja? Sim, mas não se arrependeu. Era só choro. Era só aquilo que fazia mal ao corpo. Chorando, se lamentando. Nessa noite, preste bem atenção. Em Hebreus 12, de 14 a 15, quem quiser seguir, siga, mas é tão claro que não é preciso que o irmão, se quiser, pode. Hebreus 12, de 14 a 15. Preste bem atenção nisso. Hebreus 12, de 14 a 15.
segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja nenhuma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela, da raiz de amargura, muitos sejam contaminados. Aí ele entra nos versículos seguintes com Esaú, que não haja impuro, profano entre nós, como Esaú entre vós. Ou seja, seguir a paz, a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Por favor, igreja, nenhuma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Raiz de amargura é esse sentimento de rancor, esse sentimento de ferimento, esse sentimento de agravamento. São feridas espirituais que só o Espírito Santo conhece, meu irmão. São cânceres até que se desenvolvem e a pessoa com aquele sentimentalismo, com emoção, não por amor à palavra, porque se eu, Afrânio, estou amargurado, eu me rendo à palavra e essa amargura vai ter que sair, esse arrependimento terá que vir para que eu não contamine a igreja. Muitos sejam contaminados com esse espírito de Esaú, espírito, queridos, de Esaú. Então nós temos que ter muito cuidado, irmãos. Se Esaú vivesse hoje, humanamente falando, estivesse não só na nossa, em qualquer igreja com aquele espírito, irmão, com quem ele se sentasse, a pessoa ia acabar chorando. Teu pai te abandonou. Desculpe essa cara de velho chorando. Irmão, é só uma figura. Ele contaminaria a igreja, irmãos. Estou ferido, fui magoado, irmãos, preste atenção. O Senhor vai te falar quem é que faz as feridas quando Ele exorta. O Senhor vai te falar quem é que faz os ferimentos quando Ele exorta. Você vai entender isso para que nós nos livremos desse espírito de amargura. Quantos estão entendendo? Em nome de Jesus. Então atentemos bem para todos os movimentos que o Senhor nos coloca. Em Provérbios 31, algo tremendo, para que você tenha essa noção, pois depois pega a linguagem de hoje, que ela fala algumas coisinhas bem práticas para que você entenda. Provérbios 31. De 1 a 6. Palavras do rei Lemuel de Massá, as quais lhe ensinou sua mãe. Que lhe direi, ou que te direi, filho meu? Ó filho do meu ventre, que te direi, ó filho dos meus votos? Não deis às mulheres a tua força, nem os teus caminhos as que destroem os reis. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam e se esqueçam da lei, da palavra, e pervertam o direito de todos os aflitos. Dai bebida forte aos que perecem, e vinho aos amargurados de espírito. Então dar vinho a um amargurado de espírito seria dar vinho a Esaú, que já estava morrendo no seu rancor, já estava morrendo no alimento do seu ódio, no alimento de sua falta de perdão. Aí você vai ver que esses que estão morrendo, estão pobretões, miseráveis. O vinho é para que esqueçam as suas misérias. Mas o rei, o Senhor, o Espírito Santo, a liderança, irmão, não pode, preste atenção, alimentar feridas. Não podemos, isso é espiritual, tá, amados? Isso é para mim, para todos nós. Irmão, nós não podemos alimentar rancores. Para aí, irmão. Você está chorando por causa da palavra? Não! Irmão, então pare de chorar. Irmão, não alimente. Ele tem suas razões, ela tem suas... Irmão, há irmãos aqui tão amados, que às vezes eu termino uma pregação, a pessoa me procura, eu passo uma mensagem. Pastor, aquilo foi dito porque eu falei aquilo. Isso é lindo, isso é corajoso, isso é bonito.
Eu digo, não, meu amado, não, minha amada. Isso aqui veio do Espírito Santo. Agora, se tem alguma coisa arrolada, aí sim eu digo, mas não se acanhe, não. Todos os que fazem, às vezes é após, logo no gabinete, às vezes é depois, às vezes é por mensagem. E eu amo essas pessoas, sabe por quê? Elas não querem ser enganadas pelo espírito maligno que tenta destruir a igreja. Pastor, olha, eu estou preocupado. Homens também, queridos, e mulheres, porque outro dia, pastor, eu falei isso. Será? Eu digo, não, fique tranquilo, querido, isso aí não tem nada a ver com o que você está sentindo, mas isso aí serve para todos nós. E eu acho lindo isso, porque essas pessoas não deixam azedar. Irmãos, escute o que o Espírito Santo nos diz e diz à igreja, para que nós evitemos a amargura de espírito em nosso meio. Não alimente, meu irmão, ame, não alimente. Porque Deus não te chamou a franho, não te chamou, todos nós que aqui estamos, para pastorearmos espíritos rancorosos, irmãos. Espíritos feridos, magoados. Sim, pastor, com a palavra é verdadeiro bálsamo, cura feridas, o Senhor faz isso, limpa. Agora a pessoa que alimenta constantemente, estou falando só disso, tá? Do espírito, e esse espírito convive. Se alimentar esse espírito, irmão, a Bíblia diz que você vai contaminar pouca gente. O que é que diz o texto? Muitos sejam contaminados. Para que muitos sejam contaminados. São sentimentalismos, são emoções, são rancores, são mágoas que não representam a vontade de Deus. Por isso, amados, que nessa noite nós estamos colocando, isso Deus colocou em meu coração. Pastor Anaífe pregou, pastor Paulo pregou mais um pouco atrás, nós pregamos em vários sentidos, e essa palavra começou a brotar de forma gloriosa. Então prestem atenção. Aqui em Provérbios ali do 31, de 1 a 6, amargura de espírito. Se esquecem da palavra e passam a alimentar os seus direitos e seus interesses. Então diz aqui, embriagados por sua amargura, esquecem da sua pobreza espiritual, eu também posso ser pobre de espírito, e se embriagam da amargura para se esquecerem das fadigas, das lutas, das adversidades em servir a Deus. Outra coisa, irmãos, essa também é gloriosa, nós conhecemos muito, e você conhece também, que se encontra em 27 de Provérbios. Vamos lá então, para quem faz as feridas, para por que Deus permite, não para amargurar, não para tirar, não para arrancar. Deus faz isso para que eu, você, nós cresçamos, internauta, cresçamos, igreja, e não nos tornemos pessoas que geram, que exalam amargura. Vamos lá? 27 dos Provérbios. 27 dos Provérbios. Versículos de 5 a 6. Preste atenção. Já foi ministrado aqui pelos pastores, presbíteras. 27, 5 a 6. Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. O que é o amor encoberto, irmão? É aquele amor que não consegue te repreender. É aquele amor que diz, não, eu vou conviver com ele, com seus sentimentos, ressentimentos, mágoas, feridas, e não vou me atrever a adverti-la, é um ser humano, adverti-lo, porque eu vou ficar mal com ele, com ela. Esse é amor encoberto. O amor cobre, queridos, o amor cobre. O amor não é encoberto. Olha que coisa linda. Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo que ama. Pastor, pare lá. Quer dizer que quem ama de verdade, quem não encobre com fingimento, faz feridas? Faz. Quando você diz, irmão, irmã, querido, esse espírito que está sobre você, se for o meu caso, Afrânio, sobre você, Esmeraldo, Dagoberto, D'Artagnan, Filismina, Setembrina, esse amor, é porque eu posso falar o meu nome que não dá problema, tá bom, irmão? Deus me livre de falar que não dê problema nunca.
Então, irmão, repare bem. Quando você fala isso, você está repreendendo esses problemas, está ferindo o seu irmão, mas são feridas leais, justas, honestas. Porque isso vai servir para que ele, para que ela, esses nomes citados, não se ensoberbeçam e não criem da sua mágoa, do seu rancor, do seu ferimento, de suas feridas, um momento de contaminar a igreja. E para que muitos fiquem contaminados com aquela lamúria, com aquela reclamação, com aquele choro de Esaú, que chorou amargamente. Estão entendendo, igreja? Está entendendo, igreja? Muito bem. Olha que coisa linda. Melhor é a repressão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. E pastor, toda pessoa, irmão, ser humano, que é atingida ou atingido por esse espírito, ela, além de choramingar, ela gosta de beijar, abraçar e de se sentir coitadinha. Ela é carinhosa. Por isso ela ganha adeptos. Aí alguém, já sei, o pastor que fica lá atrás, ele é beijoqueiro. Não, irmão. Ali eu estou me despedindo de amados e faço isso com muita alegria. Você está entendendo, né? Então fique tranquilo, não é com ninguém aqui. Mas, irmãos, eles são carismáticos. Eles cativam para enlaçar. Esse espírito faz do vitimado, do ferido, uma pessoa totalmente dependente. Ela pode te abraçar por 30 segundos, 30 minutos, criando em você um sentimento adverso, contrário a quem lhe fez feridas leais. Porque você vai ver quem é que faz feridas. Não é só o pregador que se baseia na palavra, só na palavra. Irmão, tenho alguns anos de ministério, eu tenho alguns anos de experiência. Eu dizia para amados aqui que eu tive a honra e tenho a honra de ter atualmente em atividade 35 pastores da IDBP, Igreja de Deus Pentecostal do Brasil, que foram meus alunos no seminário de teologia. E volta e meia, eles entram em contato comigo, mandei carta de recomendação para a Denise, para as filhas, para o Aldo, para o filho, e eles estão sendo tratados lá. Volta e meia ele me passa um fio, tudo bem, amém. Saíram com carta de recomendação. Rui Rosas, pastor homem de Deus, foi meu aluno. E volta e meia, alguém me liga e diz, pastor Afrânio, lembra daquelas mensagens? Eu digo, lembro. Pastor, a gente está na igreja com um problema muito sério. Problema de divisão. Mas, irmão, a gente dá uma orientação rápida, eles sabem se dirigir no Senhor. São maravilhosos homens de Deus. Não são os 35 que fazem isso, não. 2 ou 3, incluindo o Rui. Amados, leais são as feridas feitas pelo que ama. Porém, os beijos de quem odeia são enganosos. Quer dizer, pastor, que a pessoa me odeia, quer me ver morrer. Irmão, o ódio aqui significa amar menos. Significa aquele que está vendo você ir para o buraco. Vai lá, meu filhinho, vai lá. Estou contigo e não água. Olha, eu acho que tu vai bem. Tu está bem. Irmão, você está enterrando e matando o seu irmão. Você está odiando, se não faça isso. Tire-o do amargor. Tire-o do pavor, tire-o de seus ferimentos. Seja um homem ou uma mulher de Deus. Não seja conivente com isso. Porque você não foi chamado para adular e bajular espíritos rancorosos, mas para tirá-lo das trevas, para levá-los ao amor de Deus. Por isso que leais são as feridas feitas pelo que ama. Eu jamais teria coragem, meu irmão, de olhar para qualquer um de vocês. Daniel, é de Júnior, filho, é de Júnior, não é de filho, Ronaldo, e enganá-los de jeito nenhum, meu irmão. Ouvi-los e vou falar a verdade, porque depois, lá na frente, eles vão dizer, não, para aí, esse pastor pode ser o que for, mas esse pastor me ama, esse pastor quer me ver no céu. Porque leais são as feridas feitas pelo que ama. Amém? Leais, verdadeiras, são as feridas feitas pelo que ama, meu irmão. Ame o seu irmão. Por quê, pastor? Por quê? Porque você deve amar. Mas por que eu devo amar? Queridos, olha algo tremendo.
Preste atenção agora. Preste atenção. Só vou ler para que você não perca tempo nem nós. Jó, consulte em casa Jó, aqui mesmo Jó, 5,18. Porque ele faz a ferida, e ele mesmo a ata, e ele mesmo fere, e as suas mãos curam. Não está só em Jó, em outras palavras, no mesmo sentido. Olha que coisa linda. Porque ele, o Senhor, faz a ferida, e ele mesmo a ata. O que é ata? Não é o esposo da Hanã. Mas ele também ata. O que é atar? Pensar, fazer curativo, cuidar para que a tua ferida saia. Cuidado, irmão, com aquelas pessoas, e não é o caso aqui, tá, filhos? Que você está com um problema e ela vem, continua aqui, ó. Assim é que o diabo gosta. Irmão, não creia, não acredite. Agora, se ela te repreender, se ela te disser, para com isso, meu irmão, minha irmã, querido, não alimente isso. Deus não está com você, pare com isso. Existe um corpo, um organismo do Senhor que não pode ser. Discirna o corpo. É por isso, diz a Bíblia, que há tantos que morrem, tantos que vivem doentes, tem a cara de Unimed, tem a cara de Unimed. Como é? Hipocondríacos. Eu acho que vou ter uma dor de cabeça. Nem teve ainda. Pensa que não, isso aconteceu uma vez no retiro, homem. Débora, Gama, Edgleuma, mas foi lindo, hoje ele está aqui, é um homem de Deus. A pessoa chegou e disse, pastor, tem uma farmácia aí, tinha médica já sabendo que tinha farmácia, mas a orientação de Hanan, de Karina era que nós não disséssemos, a Jennifer ainda não era formada, que tinha remédio, mas meu irmão, alguém soube. E lá essa pessoa chegou com a missionária, eu acho que eu vou ter uma dor de cabeça. A missionária falou assim, olha, fala com o pastor Afrânio. Não, mas eu não posso falar com as médicas, não é orientação, vai lá com ele. Aí lá vem o amado. Pois não, querida. Pastor, eu acho que vai começar a doer minha cabeça. Eu digo, então, eu vou orar para não começar. Eu vou orar para não começar. Senhor, em nome de Jesus. Terminou ele, eu preciso ir com a médica? Não, só se doer. Mas eu orei para não doer. Não doeu, irmão. Terminou o retiro, o irmão não tomou um comprimido. Mas ele queria tomar. Quantos estão entendendo? É simples isso aí. Não é que ele tivesse o espírito de Esaú, não. Em nome de Jesus. Não é isso, queridos. Em nome de Jesus. Então, olha lá. Porque ele mesmo faz a ferida. Ele mesmo a ata. Ele fere. E as suas mãos curam. Amado, amada. Eu fui muito ferido pela palavra. Fui muito. Todos nós, quem de nós não foi? Irmãos, era uma luta grande. Quantas vezes a carne, em nome de Jesus, fica calada. Até calada tu já estás errado contra a palavra. Tive que exercitar muito isso. Irmão amado, irmã amada. Outra palavra linda em Isaías 30, 26. No dia em que o Senhor para a ferida do seu povo e curar a chaga do golpe que ele deu. Irmão, quem está te dando golpes, Afrânio, é o próprio Deus. Quem está batendo na minha natureza é a própria palavra. Quem está querendo me tornar um homem viril, segundo a varonilidade de Cristo, segundo a força do seu conhecimento é Deus. Irmão, então isso é para todos nós. Por isso que eu digo, eu acho lindo quando alguém passa uma mensagem, quando alguém chega comigo, pastor, eu quero falar contigo. Porra, não, meu amado. Pastor, tem pessoas que eu digo, meu irmão, minha irmã, graças a Deus que foi com você. Que bênção para você. Então deixa eu lhe dizer alguma coisa nessa noite, igreja do Senhor. O Senhor faz a ferida. Leais são as feridas feitas pelo Senhor. E Ele ama tanto a nós todos, que Ele quer nos ver no céu. Quer que sejamos consolados, exortados e consolados. Edificados, consolados e exortados. Amados, em nome de Jesus, não haja, diz a palavra, nenhum espírito de amargura. Nenhuma raiz de amargura que brotando. Ah, pastor, entendi. Alguma raiz de amargura pode querer brotar em mim? Pode.
pode querer nascer? Pode. Qual é o meu papel? Não deixá-la brotar. Não deixe, meu irmão, não deixe. Não contamine a frente a outros. Lute para que não haja contaminação. Deus diz em nome de Jesus que os ministérios dessa igreja não sejam feridos a partir do nosso, a partir do meu, Senhor. Obrigado por esses guerreiros que são aqui fiéis e leais à tua palavra. Líderes, Pai, que não se deixam envolver por raiz de amargura, por ressentimentos, por coisas, Senhor, que não vêm do teu trono. Ó Pai, como é bom quando somos exortados. Pedro, Senhor, apesar de te ter negado, não se desviou. Voltou, mas o Senhor disse a uma palavra de Pedro: arreda-te, Satanás. Falou com o que estava por trás dele, sobre a influência que havia nele, contra a influência que havia nele. Irmão, se você for dizer hoje para um irmão isso, ele vai sair com mais de 1000 e não volta mais. Mas em nome de Jesus, Pai, que isso não ocorra entre nós. Que o Senhor nos considere sempre dignos do seu amor, e que não haja entre nós, porque eu creio que não há, nem nascerá, nem brotará, nem prosperará nenhuma raiz de amargura. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos aplaudir esse Deus que nos fere.